Cuida, bebê! Mais um podcast hoje com dois feras extraordinários. Os dois eu sou fã, cada vez mais, viu? O Marcos nem se fala, viu? E agora com o César, o nome dele é difícil de falar, mas o César Augusto eu chamo, tá? Do Alto Esporte, cara, é fera. Eu era molequezinho. Eita, eu era molequezinho, assisti esse homem lá e já tá assistindo mais agora. Ô, que meu, cara. Podcast, VRCast, a gente direto da Compraserve Recife, hoje, dia 16 de outubro de 2023. Um marco histórico para proteção veicular e para rastreamento. E eu com duas feras aqui, falar um pouquinho da palestra desses dois. O que vai rolar pra gente, Marcão e César. Dá logo um bom dia pra turma aí, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo aí essa live, esse podcast, eu estou muito feliz porque isso é um sonho do Lucas, um sonho quando é sonhado com mais pessoas, né, César? Ele se torna maior. Estou muito feliz de trazer aqui a semente do extraordinário para onde eu ando. Eu acredito que as pessoas sempre podem ser melhores, maiores, fazer algo, realizar seus sonhos através de muita dedicação. Inclusive eu conversei hoje no almoço sobre isso. Dedicação, comprometimento, constância são coisas importantes. Então eu vim trazer aqui alguns segredos dos vendedores extraordinários, aqueles que vendem mais e vendem melhor. Coisa boa, hein? Sensacional. Bom, também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão aí. Sou o César Urgnani. Urgnani? É difícil pra caramba. Pois é. Bom, e aí, eu agradeço muito, né, o convite de estar aqui mais uma vez, né? O Marcos sempre se mostra como uma pessoa que derruba muro e constrói pontes, sim, unindo pessoas, negócios, sim, e serviços, enfim. E ele é o grande arquiteto de estarmos aqui junto. Agradeço, sim, você aí por ter aceito. Bom, eu venho, na verdade, pegando todo esse embalo. Esse é um mercado que eu conheço por conta de, com 13 anos de idade, lavando banheiro de oficina, fazendo todo um caminho. Trabalhei com acessórios, instalava alarmes, né? Hoje eu presto um trabalho para empresas, por exemplo, que têm as suas locadoras, e as suas locadoras entregam carros para frotas corporativas e essas precisam do rastreador, precisam de uma telemetria. Então é um equipamento que a gente está muito próximo dele e o quanto ele é importante. Mas mais do que isso, contar um pouco dessa trajetória, e eu concordo plenamente com o que foi dito aqui. De que maneira você sobe a régua, de que maneira você melhora de vida. E hoje, diferente do passado, a gente encontra uma série de pessoas que têm uma boa vontade, têm eloquência de mostrar para você qual é o melhor caminho. Qual o caminho que deu certo para mim, que deu certo para o Marcos, que deu certo para tantos outros palestrantes que estão aqui, sim, e que pode, em algum momento, servir de inspiração. Fato é que todas as pessoas que vieram aqui e que vão assistir as palestras, que vão ter conexões com todas as empresas que estão aqui, com certeza vão sair muito melhores do que chegaram. Eu creio. Pô, bacana, o cara fala bem. E é gente simples que veio lá de baixo, cara, como todos nós, cara. Fiquei impressionado. Eu pedi pra ele contar a história dele, que é muito bonita, cara. Eu fiquei impressionado com a simplicidade dele. Ele me atendeu, ele fechou comigo. Ele virou motorista de Uber. Virou motorista. Motorista. Acompanha o vídeo lá que eu vou botar no feed também. Isso aí, né? Todo dia que o César e o Ian e Urgnani. Vocês terem uma ideia, sabe o que aconteceu? É italiano, né? Antes de chegar aqui, nós chegamos numa empresa. E aí eu parei na portaria, e aí perguntaram pro cara, quem que é? Eu falei assim, não sei, deve ser muito importante, porque o motorista do cara é o cara do Alto Esporte. Boa! Essa é boa. Foi muito bom. Cara, eu tô impressionado. Parabéns pela humildade. Obrigado. A simplicidade. A gente fez várias outras cotações. O pessoal não queria nem vir para um podcast, não queria nem andar na feira. Imagina. Não quero. O pessoal gosta de agitar. E assim, foi bem disposto. Vamos lá, tamo junto e tamo pra dentro. Eu amei, gostei. Quero ele na nossa próxima edição. Estará. Tanto aqui como em a nossa próxima edição no com o pessoal no sul agora, Santa Catarina. Decidiu hoje? Decidiu hoje. Eu acho ideal Santa também. Catarina. Porque eu falei pra ele, Santa Catarina tá ali no meio. O pessoal do Rio Grande do Sul vai e o pessoal do Paraná desce. Logisticamente é melhor Santa Catarina. Legal. Me diz aí, César. O que tu tá achando aí da feira? O que tu... Isso é diferente, é uma coisa diferente pra você? Não tá acostumado a ver esse tipo de modalidade ou já tá de boa? Não, a gente participa de várias feiras, né? E eu me impressionei quando você disse que essa é a primeira. Porque você vê o nível de profissionalismo, a qualidade das empresas que estão aqui, a qualidade dos profissionais que estão aqui. Então,
A gente está acostumado a ir em feiras que estão iniciando e ela é muito mais modesta. Eu acho que você conseguiu criar um ambiente aqui que surpreende para qualquer pessoa que visita feiras por aí, especializadas em determinados segmentos, como você conseguiu aí, para mim, se você dissesse para mim que você já tem 10 anos de feira, eu acreditaria. Ele tem exatamente 3 meses de feira. Foi o tempo que ele levou para desenhar essa feira e fazer. Foi 3 meses porque ele estava por conta do VR Show, que é um outro roadshow que a gente estava. E eu disse, Lucas, para o VR Show, porque senão só faltam 3 meses para a feira. E a gente esqueceu totalmente da feira. Quando bateu 3 meses, tá em cima da feira. Sem patrocinador, sem nada. Sim. Aí eu peguei, vamos assumir o risco, bora. Marco fez devagar. Porém, isso também é um termômetro, né? Porque mostra que o setor era carente de uma organização como essa. Sim. Você, obviamente, o Marcos, tinham o feeling de que precisava, que havia uma carência, e ela realmente, né, se mostra muito bem acertada, ou seja, havia um planejamento, havia uma organização por trás de tudo isso. Sim. Que apontava, olha, uma feira para haver esse network, para que haja esse encontro, para tratar desses assuntos, era mais do que necessário. Sim. Então isso explica por que em 3 meses você conseguiu os patrocinadores, a aceitação das empresas, do público e daí por diante. O Nordeste é bem carente, na realidade. Sim. A gente vem sofrendo. Precisa de empreendedores como vocês. É verdade. E aí eu sofri muito lá, minha história está lá no YouTube, mas eu sofri muito porque eu não tinha como comprar chip, nada, eu tinha que ir para São Paulo, tinha que sair daqui para ir lá. E quem não tem condição, não cresce. Então eu cheguei no nível que eu digo, cara, ou eu começo a passar a minha sabedoria que eu tenho, ou eu vou viver minha vida mediocremente ordinário. Isso. E eu decidi virar um extraordinário depois que conheci o Marcos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: em vários setores, todos que trabalham acabam olhando mais para si e olhando para a concorrência e se preocupando com a concorrência de maneira negativa e não entende que quando o setor se une, ele se torna mais forte. O que você fez é o que eu chamo, é uma frase que eu gosto, que é discutir sobre o que nos une e não sobre o que nos separa. Sim. Se o setor está forte, se o setor está bom, é bom para todo mundo. Se dentro do setor nós 3 fazemos a mesma coisa e somos concorrentes, se está ruim para você, vai estar ruim para mim amanhã também. Sim. Mas se está forte para você e para mim, isso fortalece o setor, isso organiza o setor, isso dá moral, isso dá credibilidade, isso faz com que o cliente entenda que ele precisa daquele serviço, porque o serviço ele é organizado. Né? E o que você fez foi crescer, viu as oportunidades. Na verdade, eu vou um pouco além. Não é que você viu as oportunidades. Ele criou. Eu sinto em você um cara que cria oportunidades. Ele cria. Uma coisa importante, pegando carona nesse tema, eu falo muito com o presidente de sindicato e associações. E eles falam, mas Marcos, eu vou treinar essa turma, às vezes o empresário fala muito, eu vou treinar e eles vão embora. Eu falo, pior é você não treinar e eles ficarem na sua empresa. É pior. Então, assim, presidente da associação, eu falo muito, quem é presidente da associação e sindicato, quando é um presidente que tem a visão do César falou, é um presidente inteligente, porque ele pensa assim, não adianta eu treinar uma empresa enquanto as outras só vendem preço baixo e má qualidade de serviço. Tem até uma parábola, uma metáfora do grande fazendeiro, que ele sempre tinha a melhor fruta, era dele, a campeã. E perguntaram para ele, qual o seu segredo? Ele falou, o segredo é que eu pego as melhores sementes que eu tenho e eu entrego para as fazendas vizinhas. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a praga que vai nas fazendas vizinhas vai vir para a fazenda dele. O que acontece na fazenda do vizinho, o vento pode trazer para a fazenda dele aquelas mesmas sementes de plantas de qualidade inferior, pode ser trazida pelo vento para a terra dele. Então o que ele sempre faz? Ele sempre distribui a melhor semente que ele compra para os fazendeiros vizinhos. E assim ele ganha prêmio. Mesma coisa são presidentes de associações, presidentes de sindicatos, eles têm que entender que não basta só treinar a empresa dele ou treinar as 3 maiores empresas da cidade. Tem que treinar os vendedores. Quando os vendedores percebem que podem ser extraordinários, porque existem 3 caminhos para ser extraordinário. Ou você faz algo melhor, ou você faz algo diferente, ou você faz algo mais. Se você fizer algo a mais, que seja diferente e melhor, aí você é mega extraordinário. Então, os vendedores, eles precisam entender que
Quando ele tem a técnica certa, ele vai desenvolver um melhor trabalho. Tem até uma história que eu perguntei a César uma vez que eu aprendi, ele vai lembrar disso, que um piloto de corrida, o que diferencia ele de um cara comum como a gente, é que na hora que o carro sai da curva, o piloto mantém o foco na pista. Porque se ele olhar para o muro, vai de choque ao muro. Vai pro muro. Ele pode falar melhor que eu. E eu sempre levo essa metáfora, foi um piloto profissional que me ensinou isso, que ele disse assim, Márcio, quando você estiver saindo da tua trajetória, e o mundo vai te tirar da tua trajetória, vai ter muita chuva, óleo na pista, que vão te tirar da tua trajetória, do teu foco. A maioria das pessoas, elas vão olhar onde? Para a escassez, para o muro, para a derrota, para o buraco, para a falência. Um piloto, como um empresário, um vendedor, ele tem que focar onde? As vendas estão ruins, meu carro está saindo da pista, eu não vou olhar para a minha crise, chegar em casa sem dinheiro, para a família com fome, boleto para pagar. Eu tenho que olhar para a pista. O que seria a pista em vendas? Como é que eu posso vender mais num cenário adverso, num cenário desafiador? Então é uma coisa que eu lembrei dessa metáfora, porque eu estou do lado de um piloto profissional, e isso faz com que uma vez eu saí da pista, né, tive um acidente com uma TR4, né, também não é fácil a TR4, numa chuva com óleo, e eu escapei do acidente porque eu não olhei para o barranco, continuei com foco na pista e consegui manter o carro na pista. E você sabe que, pegando essa carona no treinamento, empresas que acham que estão treinando pessoas para trabalhar mais para eles e eles lucrarem mais, é uma cabeça tacanha, medíocre e que cada vez mais está virando dinossauro. Por que eu estou dizendo isso? Isso é um egoísmo. Na verdade, quando você capacita um colaborador, você tem que entender que você está criando um cidadão melhor. Porque a capacitação, sim, vai levar para ele. Ele vai levar aquilo com ele, como vários outros valores. Quando você acha que você está capacitando o cara e escravizando ele pela capacitação que você gerou, a relação da empresa como um todo já não é uma relação boa, é uma relação tóxica. Sim. Então, para que você capacita uma pessoa? Para você ter um cidadão melhor. Porque aí eu tenho as frutas que vão germinar em torno das minhas fazendas são as melhores. As pessoas são as melhores. As pessoas sabem quanto aquilo custa. As pessoas ganham o suficiente para comprar daquela fruta que eu estou oferecendo e elas sabem que é a melhor. São pessoas que entendem que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, eu tenho uma palestra que eu falo assim, em terra de robô, quem tem um coração é rei. Essa é boa. Terra de robô, essa é nova. As pessoas gostam de capacitar pessoas como se estivessem criando robôs. E se você tiver um grupo que trabalha como robô, vai ser substituído por um robô, porque um robô sempre vai ser melhor do que você. Agora, o robô não tem uma série de predicados que o humano tem. Até o robô, ele precisa que alguém aperte, ligue ele. O humano não, o humano tem sensibilidade, o humano tem previsão, o humano tem sentimento. Então eu digo sempre, não trabalhe como um robô, senão você será substituído por um robô, porque o robô vai fazer isso muito melhor do que você. E empresas que estão criando robôs vão ficar para trás. Você tem que criar humanos. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Eu quero deixar, como eu sempre deixo, uma técnica. Você me permite aí também ou não? Já que a gente motivou a turma... Cara, eu tô aqui sem ter o que falar. Primeira vez que tu fica sem o que falar, né? Eu sou o cara que fala mais nos podcasts. Eu tô aqui assim, babando. Aprendendo. Eu vou deixar uma técnica que eu gosto de deixar, porque uma vez eu gosto sempre, eu digo que são dois, um barco, ele tem dois remos, né? Um remo é a motivação, o outro remo é a capacitação, o treinamento mesmo. Porque a pior coisa do mundo é um motivado incompetente, ou um incompetente motivado. É terrível. Ele peca pelo excesso. Então eu vou deixar uma técnica que é importante para o pessoal que vende rastreamento, o pessoal que vende proteção veicular, é parar de uma vez por todas e falar o preço mensal. Esquece o preço ou o valor mensal, como o César falou, porque o pessoal fala, não, é R$120. Cara, R$120 é muito dinheiro para muitas pessoas, muito mesmo, é muito dinheiro. Agora, quando você fala é apenas R$4 por dia, esses R$4 faz todo sentido. Por quê? Porque não existe mais um pão de queijo de R$4, não existe um cafezinho de R$4 em nenhuma cidade do Brasil. Né? Então R$4 é, por exemplo, se eu chego para um cara que é do Uber ou é um cara que entrega pizza, eu posso dizer para ele assim, cara, uma entrega sua
metade de uma entrega sua já pagou o seu rastreamento do dia, ou a sua proteção do dia. Ajuda ele a fazer a conta, Ajuda a fazer a conta rápido, porque uma coisa que eu percebi que motivou os Uber, cara, é engraçado isso. Eu falei, o que te faz ser motorista de Uber e não trabalhar a carteira fixa? Ele falou, Marco, sabe o que é? A gente vicia nesse sonzinho do dinheiro entrando. O sonzinho da viagem é um tch. Toda hora ele tem essa sensação. E um dos maiores problemas que a empresa tem é que o cara espera 15 dias ou 30 dias para ganhar dinheiro. E isso em empresa é um problema. E aí quando você está lá no Uber ou em serviços que você recebe diariamente, um cara que entrega pizza, ele está acostumado a pensar no quanto que ele está fazendo no dia. E aí quando você vai falar para ele, ó, é 120, ele fala, é muito. Agora quando você fala, cara, é metade de uma entrega de pizza sua. E se você não tem a moto, se você não tem um carro, tu não trabalha. A tua ferramenta de trabalho é a moto e o carro. Então, quando você posiciona o valor, e a segunda técnica, já emendando, antes do César emendar aí, é assim, ó, é sempre ancore o preço. Comece oferecendo o produto ou serviço que tem um preço mais alto, o valor mais alto. Sim. Porque ele vai servir de referência para os próximos. Sim. Porque uma vez que você entregou um mais baixo, fica difícil depois falar um valor mais alto. Né? Uma coisa que eu acho interessante também é assim, que todo vendedor ele tem que entender o propósito que ele tem naquela venda. Por exemplo, quando a gente fala de rastreador, enfim, qual é o objetivo disso? Eu não quero que você amanhã tenha um problema e que a gente consiga ajudar você numa situação muito difícil, que alguém roubou teu carro, por exemplo. gatilho. Então você quer ajudar essa pessoa. Deixa eu contar uma história. Eu estava uma vez fazendo para a JR8, o JR8 Experience, e algumas pessoas palestraram lá. E quando eu estava palestrando, a gente estava falando sobre vender valor agregado. E teve uma pessoa que me interpelou e ela falou assim, não, deixa eu contar minha história. E ele estava muito exaltado. Eu não gosto de vender para amigo. Sabe por quê? Um amigo meu, eu falei para ele que ele precisava daquela película de proteção. Porque em São Paulo está muito comum as pessoas quebrarem um vidro para tirar o celular. Isso. Você fica andando com esse celular de 10, 12, 14 mil reais, qualquer hora vão quebrar teu vidro, vão entrar aí dentro, vão pegar seu celular, não sei o quê. E ele não me ouviu. Adivinha o que aconteceu? No dia seguinte, quebraram o vidro dele, roubaram o celular dele e eu fui e disse, bem feito, olha, eu te avisei. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, então, ó, vamos lá. Eu, no seu lugar, teria pensado o seguinte, aonde eu errei na minha comunicação, porque para você era previsível que ele precisava. Você não teve habilidade, um vocabulário, Poder de tentar mostrar para ele e despertar nele a necessidade. Para você, era claro que você queria ajudá-lo. Então, em vez de você dizer bem feito, eu no seu lugar, iria até ele e pediria desculpas por eu não ter sido feliz, por eu não ter sido capaz de prevenir. Eu não queria que você passasse por isso, mas eu não consegui ter conteúdo suficiente para que você não vivesse isso. Você deveria estar triste agora e não criando uma rincha porque você quis vender para ele e ele não quis comprar e agora ele se ferrou. Você já começou errado quando você diz eu não gosto de vender para amigo. Você já colocou esse gatilho mental. É teu amigo, cara. Então você errou na venda. De tudo isso que vocês e que nós aqui estamos comercializando, ele tem por objetivo ajudar alguém num momento muito difícil. Olha, se roubarem teu carro, se você passar por essa situação, você tem algo que pode te ajudar. Se a gente ir por esse olhar, R$120 não é nada, R$4 por dia não é nada, tudo isso fica muito menor. Sim. Mas você acredita que de fato você quer ajudar alguém? Porque eu percebo que as pessoas, quando vendedores, elas mais têm um problema. Quer resolver o problema. Quer resolver o problema dela, quer bater uma meta. É. E você só vai conseguir resolver o teu problema se você esquecer a sua meta e resolver o problema do cliente. Sim. Por isso que a frase é, em que posso te ajudar. Isso. Essa frase é do quem vende. Como eu posso te ajudar? Agora não, tem vendedor que já olha para você e fala assim, meu, me ajuda, que eu preciso vender. Mas peraí, isso é um problema teu. Esquece a venda. Vamos resolver o problema? Quando você vai atrás do problema e ele percebe que você tem a solução e você desperta nele a necessidade, eu costumo dizer que aqui, por exemplo, vocês têm coisas que tem gente que precisa
E nem essa pessoa sabe. Sabe, é isso aí. Ninguém vende o que não oferece. É isso aí. Quantas vezes no setor automotivo eu me tornei sócio, por exemplo, da empresa que faz PPF, que é aquela película de proteção de pintura. Sim. Eu nem sabia que eu precisava daquilo. Mas teve uma vendedora muito inteligente que despertou em mim a necessidade e que me deixou muito feliz. Eu comprei o produto porque eu sabia que eu precisava daquele produto, eu não podia sair de lá sem. A coisa deu tão certo que eu acabei sendo convidado para ser sócio da empresa. Pô, vou chamar esse homem para ser sócio da minha empresa, então. E vou te Eu falar. acho que é tanto conteúdo, tu vai ter que fazer 2 Vai podcasts. fazer 2 podcasts. E Dá tem- pra segurar mais um pouquinho? Dá, né? E Pronto, tem uma segura. coisa, Ou faz 2, né? eu não vendo o que eu não compro. Eu não vendo o que eu não Isso é compro. importante. Isso aí. Mas, isso não tem a ver. Por exemplo, eu posso amanhã estar vendendo, eu compraria uma Ferrari, mas eu não tenho dinheiro para ter uma Ferrari. Mas Sim. eu compraria uma Ferrari. Sim. Tudo bem? É sobre isso. Eu posso estar vendendo, eu posso ser um vendedor de algo do qual eu não tenho condição de comprar. Mas se dinheiro eu tivesse, eu compraria. Por quê? Porque você acredita naquilo. Sim. Tá? É você chegar na tua casa e falar, cara, como é que você anda sem um sistema que possa localizar seu carro, cara? Você tá maluco? é o Eu mínimo. não andaria É o sem. mínimo, é o mínimo. É o mínimo. Cara, muito bom. Agora eu quero saber do César o seguinte. A gente vai ter que encerrar agora, porque já tem o palestra lá sim. novamente, mas foi muito bom. Quem sabe uma outra oportunidade. Tamo no junto. próximo evento, ele vai fazer um podcast inteiro. Isso aí. E falar que eu amei isso aí, cara. Aprendi pra caramba. Os meninos estão ali babando também, pô. Enxuga a baba aí, porra. Os barbudos babando, pô, por homem. Mas, diz aí, o que eu tenho que fazer hoje, a pessoa que está estudando em casa, para ter um alto desempenho Tá. na sua vida amorosa, na sua vida profissional, em geral? Primeiro, você foi muito claro. Não existe uma pessoa bem no trabalho e mal em casa e vice-versa. Você é uma pessoa só. Então, há que ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Número 1. Eu tenho algumas estratégias comigo, né? Eu tô convencido que nessa vida nós nada mais somos do que caminhões de pequeno porte. O que um caminhão faz? Ele carrega a sua caçamba e sai entregando. Eu todo dia levanto 15 minutos mais cedo. Por quê? Os primeiros 15 minutos do seu dia vão determinar como serão as suas próximas 15 horas. Simples assim. Nesses primeiros 15 minutos, encha a caçamba do seu caminhão. Só que entenda o seguinte, saiba do que você vai encher. Porque se você encher seu caminhão de lixo, é lixo que você tem para entregar. Ninguém entrega o que não tem para dar. Então, se você tem raiva, troque essa carga por tolerância. Se você tem inveja, troque a inveja por inspiração. Você tem medo? Troque por aventura. Muda tudo. Tem gente que consegue ter ódio. Troque o ódio por amor. É a única carga que substitui o ódio. E entenda né? uma coisa. Faz todo sentido. Demais. Se você for na NASA, você vai ver uma parede grande, com um pé direito gigante e uma foto de uma abelha. Ela é tão grande que você vê cada detalhe da abelha e tem uns dizeres ali. Aerodinamicamente, uma abelha jamais poderia voar, mas ela não sabe disso. Ela vai e voa. Perante a lei da física, uma abelha jamais poderia voar, mas ela não sabe disso. Ela vai e voa. E ela se esforça porque ela não nasceu com talento para voar. Só que o esforço dela é recompensado porque ela vai nas flores, ela poliniza. Se não fosse a abelha, não existiria a raça humana na Terra. E ela nos dá algo que é tão doce, o mel. Quer saber qual é um bicho que voa, que tem um talento incrível, não precisa fazer esforço nenhum para voar? O urubu. E para onde ele vai? Bem carniça. Então nunca diga que você não nasceu com talento para. Uma abelha jamais poderia voar. Olha aí, show de bola. Essa merece aplauso também. Pegou esse tem que ir pro corte, viu? Esse tem que ir pro corte. E minha dica é quando você acordar, faça a sua cama. Eu recomendo que você que está assistindo esse podcast, assista um vídeo que tem no YouTube chamado Faça a Sua Cama, de um general dos Marines americanos, que é elite da Força Naval Americana. E ele explica por que ele é tão exigente, por que os militares são tão exigentes em relação ao como é feita uma cama. Eles fazem a cama de forma perfeita, tantos centímetros dobrado, o travesseiro certinho. Por quê?
Porque ele fala uma coisa importante, César. Ele fala assim, um homem que não consegue fazer uma cama de manhã, como é que ele vai fazer tarefas mais difíceis que fazer uma cama? Pois é. Então, assim, depois que eu assisti essa live, eu era meio que... Eu deixava para a empregada fazer a cama. Hoje até, às vezes, depende do hotel que eu acordo, eu até faço a cama no hotel. Por quê? Porque isso prepara a gente para desafios maiores. Porque, veja, eu olho pro meu filho, eu coloquei meu filho para fazer a cama, ele ficou bravo, Ítalo. Eu disse assim, Ítalo, se você não é capaz de fazer uma cama todo dia quando acorda, o que mais você vai ser capaz na vida? Pois é. Então, isso é uma coisa importante. E mais importante que eu vou falar da parte de vendas ele falou uma coisa que passou aí ano passado, mas eu vou repetir. Ele falou, eu só vendo o que eu compro, eu só anuncio o que eu compro. Isso é muito importante, porque tem muito vendedor que não consegue vender um produto de alto valor, porque na cabeça dele é caro. E por que é caro? Porque ele não compra. Porque ele não compra. Então, se ele não compra o produto, se eu não compro esse blazer, eu acho esse blazer caro, e vendo esse blazer na loja, eu vou ser o pior vendedor da loja. Sim. Se o cara vende rastreamento veicular e não comprou um rastreamento pro próprio carro dele, como é que ele vai ser um vendedor campeão? Então, assim, tudo aquilo que eu não compro e eu acho caro, eu não vou vender. É tanto que eu brinco, você que trabalha com veículos, toda vez que eu vou concessionário e o cara tenta me vender um veículo, eu falo assim, mostra o teu veículo, eu quero ver o teu veículo que você tem. E César, acredita em mim, a maioria dos vendedores de veículos não usa o próprio veículo que vende. Aí eu falo, tu tá de sacanagem, né? Como é que tu vai me vender um veículo que nem você comprou? Então você comprou, aí eu falo sempre, falo assim, ó, você comprou a aula técnica do carro, Sim. mas você não comprou a emoção do carro, você não sente o que esse carro vai promover para você. E as vendas só acontecem quando a gente fala do que a gente sente quando usa o produto ou serviço. A melhor venda é essa, é quando você é usuário e você comprou o produto. Mas é conteúdo, se você deixar aqui, Tem vai, uma hora é pouco. conteúdo. Vamos embora que a gente tem que tirar o pessoal O do palco povo tá lá. nervoso ali, ó, o pessoal da técnica, tá? Eles estão ali Tá já. faltando espaço no HD já. Ui. É isso, gente. Obrigado pela presença, César, mais uma vez. Muito obrigado, de verdade. Olha, foi combinado, né, o encerramento. Fecharam alguma coisa ali. Vamos deixar nossas redes sociais pro pessoal, né? Claro. Vamos deixar importante. assim. Vou ficar à vontade. César Urgnani, tanto no Instagram. Urgnani. No Instagram ou mesmo no YouTube, se você escrever César o primeiro que virá vai ser o meu, verificado, enfim, vai ser bem legal, vai ser um prazer ter vocês lá. Boa. E o meu é palestrante Marcos Souza. Meu Marcos é com O e o Souza é com SA no final. É Sousa? É Souza. Palestrante Marcos Souza. E aqui, ó, olha só. Filho de um motorista de ônibus da Itapemirim, que dirigiu o Monobloco e o Tribus durante muitos anos. Está aqui, já são mais de 1000 palestras no Brasil e 70 palestras em 15 países. E o filho de que você falou, Eu, com 13 anos, estava trabalhando. Jornaleiro. Meu pai, coitado, começou com jornaleiro, Tá saiu vendo? de 2 córregos, enfim, depois foi trabalhar na Volkswagen. Pô, que massa. E você, filho de Eu sou filho de um vigilante. Um vigilante, tá vendo, pessoal? Tá aqui, ó. Não queira convencer a si mesmo que você não consegue. Pois é. Passe o dia convencendo e se cercando de pessoas. Isso é importante, a gente falou isso hoje. Se você sentar com 3 caras inteligentes, você vai ser o 4º homem inteligente. Se você sentar com 3 caras ricos, você vai ser o 4º homem rico. Se você sentar com 3 pais de família, você vai ser o 4º pai de família. Mas você se sentar com 3 idiotas, burro, pobre Você vai ser o da, quarto dele. da bagaceira, você vai ser o 4º. É assim. Então escolha muito bem com quem você senta, assim. porque você vai ser a média dessa mesa. É por isso que eu gosto da frase de mineiro, né? É junto dos bons que nós fica melhor. Parabéns. Cuida, bebê! Cuida, bebê. Cara, falta a frase dele. O meu? É a frase. É pra acabar. E o alô você. Alô você. Olá você. Olá você. Olá você. Valeu. Valeu. Show de bola. Valeu.